Olá, boa noite. Eu sou a Thaisa, sou coordenadora de documentação do grupo de estudos e hoje, eu tenho o prazer, nós temos o prazer de receber a professora Ana Isabel aqui conosco, nossa convidada, e para iniciarmos essa apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito da formação da professora. A professora Ana Isabel Ribeiro Parente Cortes Reis é professora de História na Universidade Regional do Cariri, da URCA, é coordenadora do projeto O Ceará em Linha Reta, Tempo e Espaço, na produção de um território moderno, financiado pelo edital de fevereiro de 2020, Bolsa de Produtividade e Pesquisa, e estímulo à interiorização e à inovação tecnológica da FUNCAP Ceará. É doutora em História, com área de concentração em História Social pela Universidade Federal do Ceará, tendo defendido a tese O Espaço Serviço do Tempo, a Estrada de Ferro de Baturité e a Invenção do Ceará. Também possui mestrado em História Social, também pela Universidade Federal do Ceará, tendo apresentado a dissertação intitulada Memórias Descarrilhadas, o trem na cidade do Crato. Tem experiência no campo de História Social e História com fontes orais, com estudos sobre as relações historicamente estabelecidas entre história e natureza, sobretudo no que concerne à expansão ferroviária no Ceará. Atualmente é professora adjunta, referência J, lotada no Departamento de História na Universidade Regional do Cariri, a URCA, e leciona no curso de graduação em História da URCA e no mestrado profissional em Ensino de História, que é o Prof. História. Professora, a gente agradece mais uma vez o seu aceite de estar aqui conosco, e a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada a todos os presentes, né? Obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre o trabalho, né, que começa com a tese do doutorado, e, na verdade, essa discussão que eu fiz sobre a epidemia, né, junto com a ferrovia, que acabou sendo publicada em artigo, ela, pela revista Tempo, né, que vocês usaram aqui como título, obrigada. Ela é da tese, da minha tese de doutorado, né, que você citou o título, o Espaço a Serviço do Tempo, a Estrada de Ferro de Baturité e a Invenção do Ceará. É interessante falar sobre isso, porque quando eu comecei o trabalho com a ferrovia, eu trabalhei com a ferrovia no mestrado, mas ali eu trabalhava com memória, estava um pouco distante do que eu fiz no doutorado. Doutorado eu já passei para o século XIX, para ver a construção da estrada de ferro, e foi muito interessante, porque de início seria um trabalho de compreender os impactos, né, da ferrovia numa relação história e natureza, quais os impactos da ferrovia para o Ceará. E acabou por se tornar uma história do capitalismo, né, também, da introdução do capitalismo no Brasil, a partir do Ceará, no caso da minha tese. E esse trabalho, assim, para mim foi também surpreendente, porque eu ainda tinha uma visão muito marcada, talvez por conta da minha dissertação de mestrado, que eu fiz uma dissertação sobre memória no começo do século XXI, época em que a gente tinha o governo Lula, né, o primeiro governo Lula, e havia uma perspectiva de retorno de ferrovias, né, a Transnordestina está sendo trabalhada até hoje, então, assim, as memórias eram bem animadas no que diz respeito à ferrovia no Brasil, e é uma história que não era tão triste, digamos assim. E aí, estudando a construção da estrada de ferro de Baturité, né, a construção dessa mesma estrada, eu me deparei com um cotidiano que, para boa parte das pessoas, a estrada de ferro não significou necessariamente um progresso, né, muito pelo contrário. E, e essa é a última parte da minha tese, né, que eu vou falando sobre os trabalhadores, sobre as condições nas frentes de trabalho da Estrada de Ferro de Baturité e as epidemias enfrentadas ali. Só para explicar para quem não é do Ceará, a Estrada de Ferro de Baturité ela foi construída, ela deveria ter 3 etapas, mas só 2 foram construídas. Então, a primeira etapa era de Fortaleza até Baturité, que
é relativamente próximo à Fortaleza, não é tão distante. E a segunda etapa ia de Baturité para a cidade de Crato, que é onde eu moro, que é a última cidade do Ceará antes do Pernambuco. A gente aqui está na fronteira com o Pernambuco. É uma estrada que eu estudei somente essa parte da estrada, né? Não me detive nos ramais, mas é uma estrada que tinha 500 quilômetros, então, e que fez uma diferença muito grande no Ceará. E aí foi interessante porque quando eu me deparei com as fontes, eu comecei a encontrar sinais, indícios de um cotidiano de sofrimento dos trabalhadores, sobretudo dos chamados cossacos, que eram os trabalhadores mais pobres, né, da estrada de ferro de Baturité. E eu fui encontrando em jornais, nos relatórios produzidos, né, pelos presidentes de província e nos relatórios produzidos pelos engenheiros para o Ministério, né, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, sinais e indícios dessas epidemias. Passa, por favor, o slide. E aí eu fui começando a encontrar no Ceará a Ferrovia do Diabo, que o Fritz Hartmann tinha encontrado lá no final da década de 80, né, em 1988, na Madeira Mamoré. E é interessante, antes de eu começar a destacar só algumas fontes que eu botei no artigo. O artigo é uma pequena parte, assim, o capítulo da tese ele é bem maior. Mas é, mas foi interessante, porque assim, a Estrada de Ferro de Baturité, ela foi construída por Carlos Alberto Morsi, é um dos principais engenheiros dessa chamada primeira etapa, que vai de Fortaleza a Baturité. E Carlos Alberto Morsi, ele vem para fazer a Baturité saindo da Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele tinha trabalhado lá, terminou o serviço que ele tinha lá, foi contratado para fazer a estrada de ferro de Baturité, e daqui ele foi fazer os estudos para Madeira Mamoré. Então, ver a atuação de engenheiros como ele aqui na Baturité diz respeito a um cotidiano que não era simplesmente do Ceará, mas era do Brasil, no que diz respeito à construção de estradas de ferro no Brasil. E essa estrada de ferro de Baturité é diferente de todas as outras do mundo, porque ela é uma estrada de ferro que a justificativa para sua construção é filantrópica. Ela foi construída, né, os seus trabalhos de construção, eles deveriam socorrer os chamados retirantes das secas, sobretudo a seca de 1877. Na verdade, a gente não tinha uma produção agrícola que justificasse a construção de uma ferrovia, então a saída que eles encontram aqui no Ceará é pedir ajuda à União para poder construir a estrada de ferro de Baturité. E assim foi feito, né? Então a estrada de ferro de Baturité ela vai ser construída nos tempos de seca. Ela só avança na sua construção em tempos de seca. Muito bem. Essa primeira fonte que eu destaquei, que está no artigo, que ele foi publicado pela revista Tempo, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, é o então presidente do Ceará, que é o Albuquerque Barros, ele está falando está falando na inauguração da estação de Canoa, que é a estação que fica próximo à cidade de Baturité. A estrada de ferro não conseguiu chegar exatamente até Baturité por conta do rio Putiú. Muito bem, mas essa estação, ela culminava a primeira etapa da estrada, então foi feita uma festa gigantesca. E aí, no seu discurso, ele vai falar sobre a epidemia, todas as epidemias que foram enfrentadas, com o intuito, né, claramente, evidentemente, de que ele queria elogiar os engenheiros, né, queria valorizar o trabalho que foi feito, mas aí ele começa a falar no discurso e ele já entra na questão da epidemia. E aí ele diz: mal haviam começado os trabalhos, surgiu uma nova epidemia mais horrorosa, mais mortífera, que submeteu à dura prova a constância e o valor cívico da ilustre comissão de engenheiros. A varíola manifestou-se com furor
de que não há exemplo nos anais da humanidade, fazendo milhares de vítimas por dia, atacando de enxofre a capital, a 60 mil pessoas. Aí ele vai dizendo Maranguape, Pacatuba, a quantidade de mortos, né, que eles contabilizavam até aquele momento. É interessante porque, assim, esse discurso, óbvio, é para valorizar também o trabalho dos engenheiros e dizer o quanto aquilo tinha sido, na verdade, um trabalho de guerreiros, mas ele começa a aparecer em várias outras fontes. No relatório produzido pelo Carlos Alberto Morsin, que é o engenheiro responsável por essa construção, se puder passar, por favor, o próximo slide, ele destaca também a mesma coisa, então ele vai falando ele trabalhou durante 20 meses e 13 dias na construção do que na verdade era o final dessa primeira parte, né? Ele não é responsável pela construção toda, ela já tinha sido iniciada por outro engenheiro, que deu vários problemas, mas não nos interessa aqui, e Morsin vem da Pedro II para resolver e terminar a primeira parte da Baturité. E aí ele vai dando também muitos detalhes e falando sobre a construção da estrada de ferro, e isso vai nos mostrando o quanto aquele cotidiano, né, para as pessoas que ali estavam, os retirantes que foram trazidos da capital Fortaleza, retirados de lá, eles tinham ido para lá buscar auxílio público, e eles são retirados de lá e aproveitados nessas obras. Um detalhe, a estrada de ferro de Baturité, ela opta por não usar troles, que são pequenos carros que andam nos trilhos já feitos, porque era tanta gente, mas tanta gente, que eles colocavam os trabalhadores para carregar o material da estrada de ferro de Baturité, né, ao longo da construção. Então, assim, é um cotidiano de muito trabalho e de abarracamentos absolutamente improvisados. E aí o Carlos Alberto Mossi, no relatório que ele envia ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, né, uma COP de 1880, ele vai dando um pouco descrevendo um pouco do que tinha acontecido ali. Então, ele vai dizer da necessidade que tiveram de construir numerosos abarracamentos para o abrigo, às vezes, de 30 mil pessoas. Há indícios de que o de Itapaí teria chegado a 30 mil pessoas, né? O abarracamento de Itapaí, que teria sido maior, que é muito próximo à estação de Canoa. Mas há outras fontes que falam em 12 mil. De todo jeito, era muita gente para viver em barracas ao longo da construção da estrada de ferro de Baturité, e aí eles não tinham a menor organização, né, sanitária mínima para acomodar essas pessoas e prover a alimentação. E aí eles vão falar de fábricas de cal, de material de alvenaria, de exploração de pedreiras, de oficina de canteiro, tudo é feito por esses trabalhadores, né? Então eles vão tentar aproveitar ao máximo a mão de obra, né, barata, digamos assim, dos retirantes, porque o retirante só recebia uma ração, era chamado de ração, para o trabalho. Em alguns momentos no início ainda teve um pagamento de dinheiro, mas a maior parte das vezes era comida, era o que eles chamavam de ração. E nessa ração dificilmente eles tinham acesso à carne fresca, que é a carne verde. Eu pesquisei e transcrevi uma série de ofícios deles falando da falta, de que a carne verde sempre chegava podre, sempre chegava podre, que eles tinham que enterrar a carne porque ela não tinha condição de ser consumida. Então, assim, tinha alguns matadouros na feira improvisada dos abarracamentos, e aí eles teriam acesso à carne fresca, mas em geral eles não recebiam carne fresca. Então, nós estamos falando de uma população absolutamente desnutrida, e aí que fica muito fácil de ser acometida de várias doenças. E um trabalho que era também extenuante. Pode passar, por favor? E aí, é interessante porque, assim, é justamente na estrada de ferro que eu fui encontrando, assim, as evidências, né, e sinais sobre epidemias e também de como a estrada de ferro acelerava essas epidemias.
tem um momento que eu encontrei no Arquivo Público do Estado do Ceará, né, uma mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa do Ceará, que o presidente do Ceará, à época, diz que da capital a epidemia alastrou-se ao interior ao longo da estrada de ferro de Baturité, até o extremo sul do estado. Daí fez a moléstia uma dupla derivação para os lados, voltando em sentido inverso, por duas paralelas ao primeiro caminho, seguindo até o litoral. Aí a estrada de ferro, em 1919, está quase completa. Ela é terminada em 1926. A última estação é inaugurada em 1926, aqui na cidade de Crato. Então, assim, é interessante porque aí a gente vai percebendo como a estrada de ferro, na verdade, ela contribuiu muito para alastrar a doença, por conta dos grandes aglomerados, desses abarracamentos, que eram, vamos dizer, uma espécie de precursores dos campos de concentração, que vão ser feitos em 15, em 32, e também depois, porque ela vai acelerar em muito o contato das pessoas a partir das viagens, né? Com a viagem na estrada de ferro, aí foi possível ir de uma ponta a outra do Ceará, né, em pouco mais de 24 horas, no início e depois em 24 horas. Era muito rápido para a época, as pessoas levavam dias, se fosse assim, se conseguisse trocar bem os cavalos, e às vezes tem viagens, dependendo da bagagem, que durava meses, de Crato a Fortaleza. Muito bem, mas aí esse primeiro jornal do primeiro slide era um jornal que era ligado ao governo da província, então ali o intuito era mesmo elogiar, e ainda assim a tônica vai ser sempre as epidemias. Mas tem um jornal de oposição no Ceará, nesse mesmo período, que é o Eco do Povo. Ele vai ser publicado ali no final da década de 80 desculpe, de 70, 1870, início da década de 80. E é muito interessante porque esse jornal vai trazendo também elementos desses mesmos surtos de doenças de epidemia. E aí, no jornal do Eco do Povo, de 9 de novembro de 1879, quando a estrada está quase pronta, aí ele vai falar da situação dos abarracamentos da estrada de ferro de Baturité. E ele vai elencando, né? Eu até coloquei, esse é o único slide que eu coloquei a parte da esquerda para a direita, né? Com alinhamento à esquerda, porque ele mesmo enumera, ele coloca no jornal dessa forma: abatimento moral dos indigentes expostos quase nus a um sol abrasador, o excesso de serviço a que são forçados desde as 6 até às 12 horas do dia, sem descanso e nem interrupção, fornecimento de alimentação insuficiente de má qualidade, habitação imunda, no meio do lixo de matérias insalubres e em decomposição. E aí ele ainda acrescenta um pouco mais abaixo, que havia chibateamento e toda sorte de maus tratos, desenvolvimento de prostituição elevada a um grau epidêmico, multas frequentes de perda de salários que não se procurava indagar a favor de quem se revertiam nessas multas. E aí, assim, mesmo sabendo que é um jornal de oposição e que é um jornal que batia muito no governo, é possível, e foi possível, eu fui começando a perceber assim que eles estavam falando da mesma coisa, assim, que para além de toda a disputa de jornais, de toda a disputa de partido político, a epidemia estava lá, a doença estava lá, e ela era a principal marca na convivência dessas pessoas que estavam nos abarracamentos da Estrada de Ferro de Baturité. Temos que lembrar que essas pessoas são camponesas, sabe? São homens e mulheres que são camponeses, que eles estavam acostumados, digamos assim, a um tipo de vida que não é do trabalho sistemático próprio do capitalismo, né? Que eles estavam adaptados a uma vida em sítios, e aí em sítios que muitas vezes o vizinho mais próximo está muito distante. Então, são pessoas que são obrigadas a um tipo de aglomeração com a qual elas não tinham da qual elas não tinham nenhuma experiência.
Então, é uma experiência de extremo sofrimento pela mudança do tipo de vida e pelo trabalho sistemático, né? Os engenheiros falavam sempre nos relatórios, eles eram frequentes em dizer, olha, os homens aqui não são acostumados ao trabalho, mas na verdade, assim, são camponeses que estão sendo obrigados a mudar para um estilo de vida de um capitalismo mesmo absolutamente sistemático e absolutamente desagregador de suas experiências camponesas até aquele momento, né? Então, quando chove, e aí o Carlos Alberto Mossi, ele faz essa observação e diz, olha, quando chove, vai todo mundo embora, todos eles abandonam os canteiros de obras e vão plantar algodão. Nossa, por favor. Então, assim, nós estamos falando de homens que sofrem pela mudança no estilo de vida e que vão sofrer muito pelo contato com várias epidemias. Tem jornal, e eu cito no começo do texto, eu não usei aqui, que vai tentar assim, dizer, olha, a gente precisa tirar essa associação, né, macabra entre epidemia e a estrada de ferro, dizer que eles estão seguros lá, mas na verdade eles não estavam, era um lugar que trazia essa possibilidade, né, por conta da insalubridade, da aglomeração, a experiência da doença. O relatório de José Lourenço, de 1879, mesmo ano do jornal Eco do Povo, que eu acabei de ler, a notícia, eles estão falando de fato de um mesmo período. O jornal Eco do Povo, por vezes, ele inclusive publicava partes de parecer médico e de relatório médico. E aí foi possível encontrar, né, tanto nos relatórios como nos jornais, falando de um mesmo período, utilizando às vezes o mesmo parecer para caracterizar o que estava acontecendo. Mas no relatório médico de José Lourenço, ele vai dizer o seguinte sobre o abarracamento do Itapaí, que é o mesmo que o jornal Eco do Povo fala, porque ele é o maior, certo? Então é o mais problemático também. De um calor abrasador durante o dia e de uma umidade durante as noites. E aí ele segue o abatimento moral dos indigentes, a alimentação insuficiente de má qualidade que lhes tem sido distribuída ultimamente, a nudez, a falta de asseio, são condições todas favoráveis ao desenvolvimento de qualquer epidemia. E ele ainda considerou mais embaixo. Acho conveniente, pois, vestir os indigentes, dar-lhes carne verde ao menos uma vez por semana, todo cuidado na escolha dos gêneros que devam ser remetidos para a alimentação dos operários, o aumento das rações, mandar enterrar nos abarracamentos o lixo e todas as matérias que se acham em decomposição, fazer fogueiras durante a noite em todas as residências, interromper o trabalho da linha das 9 horas da manhã até as 3 da tarde e proibir a matança de gado na feira do Itapaí. Então, José Lourenço, ele vai no abarracamento do Itapaí porque teve uma suspeita de um início de epidemia de cólera, que depois eles vão descobrir que não era cólera, era colerina. Então, toda essa documentação gira em torno dessa suspeição. Por isso que ele vai lá e faz esse primeiro relatório. Mas aí eles pedem um parecer de outros médicos. Por favor, passa o próximo slide, que é o parecer de João da Rocha Moreira e Rufino Antunes de Alencar. Eles vão para o abarracamento do Itapaí e vão também ter basicamente a mesma preocupação de José Lourenço e dá praticamente o mesmo parecer, né, sobre a iminência de epidemias. E aí eles escrevem, cabe não descansar e fazer... Gente, toda a escrita está para o século XIX, certo? Eu não modifiquei. Então, cabe não descansar em face do conjunto de circunstâncias todas favoráveis ao desenvolvimento de várias moléstias. E neste intuito, pedimos a Vossa Senhoria a adoção de medidas higiênicas, no sentido de sufocar o mal que começa a evitar a difusão de epidemias.
Perfeitamente de acordo com o digno da linha que apresentou a Vossa Senhoria a necessidade de vestir os trabalhadores, alimentá-los mais convenientemente, dando-lhes carne verde ao menos uma vez por semana, nós julgamos ainda necessário que lhes conceda o uso de café ou aguardente diariamente pela manhã. Outrosim é preciso varrer os abarracamentos, subterrar o lixo e matérias orgânicas, afastar da feira do abarracamento do Itapaí a matança de gado e velar pela limpeza das valetas, onde se depositam as matérias fecais, cobrindo diariamente com uma camada espessa de areia. Então, assim, todos eles estão falando de numa mesma toada, como dizia minha avó, né? Todas as sugestões, elas são muito próximas umas das outras. Passa, por favor. E aí, no jornal Eco do Povo, né, de alguns meses depois, já no ano de 1880, em fevereiro, eu achei muito interessante, porque o editor do jornal vai escrever: a moléstia reinante nos abarracamentos é fome, mas essa não se cura com quinino, nem com a célebre água inglesa fornecida ao tempo das bexigas. E, portanto, o médico fiscal foi mandado para retirar foi mandado retirar para as comissões de socorro os famintos, que o diretor ia recrutando em massa. O mesmo fez com muitos outros, cujas doenças eram bichos de pé e barriga inchada. E aí eu comecei a encontrar nas fontes que eu ia trabalhando, e esses relatórios, eles não são sistemáticos no sentido de que são todos iguais, né? São relatórios que eles perdão, são muito parecidos com os relatórios de presidente de província, né? Eles são feitos, mas não têm sempre os mesmos tópicos, né? Eles são feitos a partir do que está acontecendo, então não são relatórios iguais, são relatórios que vão apresentando a situação como está e comentando. E aí, nesses relatórios, eu fui começando a perceber eles falando de várias doenças, né? Tem a epidemia que eles vão sofrer, que é a de varíola, mas eles vão falando de doenças simples, como o bicho de pé, a barriga inchada, que é a esquistossomose, né, que não é tão simples e também e é muito perigosa, e aí eu encontro várias referências, mas também malária, mas também febre amarela, né? E engraçado, porque o da febre amarela, eu encontrei referências a pequenos locais de cuidado, né? Chamado maleitas. E eu não, de início, eu não sabia do que se tratava. Já foi o Warren Dean, no livro dele, né, sobre a floresta, sobre a Mata Atlântica, que foi quem me disse, né, numa das leituras, falando que quando tinha enfermarias de maleita era para tratamento de malária e de febre amarela. E aí eu fui encontrando a partir daí essas enfermarias e referências, né, depois das doenças em si. Passa, por favor. Pronto. Eu escolhi, para também não ficar muito longa a minha exposição, dois casos, que um é de um paciente que foi descrito como F, de 38 anos de idade, e ele estava no abarracamento, né, do Itapaí. Ele adoece, e aí eles vão chamar José Lourenço para dar uma olhada nele e ver se aquilo ali era um possível início de epidemia de cólera. Eu vou ler porque a descrição, que é do parecer médico, mas que vai ser publicado também no jornal Eco do Povo, ela é bem detalhista, né? É bem cuidadosa no sentido de nos informar do sofrimento do paciente. Então, diz o paciente foi descrito como F, eles não botam o nome, de 38 anos de idade, mais ou menos. Cabra, solteiro, natural desta província, que sofria, havia dias, uma ligeira diarreia. A enfermidade foi descrita como fortes dores no estômago, que o doente tentou tratar sem sucesso com goles de aguardente.
Em seguida, sobrevieram-lhe vômitos alimentares, depois biliosos. A diarreia tornou-se mais frequente e as dores mais intensas. No terceiro dia de enfermidade, os vômitos eram alvinos e as dejecções cor d'água, de arroz, frequentes e inodoras. O doente sentia câimbras fortíssimas nos membros que o obrigavam a movimentos desordenados e a soltar gritos ou gemidos surdos. Havia afonia quase completa, sede insaciável e opressão. O pulso era extremamente acelerado, filiforme, a pele álgida, a fisionomia apresentava uma tristeza profunda, olhar desvairado, o contorno das órbitas violáceo, bem como os lábios, o rosto emagrecido, ausência de urina, subdelírio. O estado do doente era tal que não podia mais levantar-se da rede em que se achava. É interessante, 3 dias depois vai surgir outro caso, né? E eles vão, o José Lourenço também vai ver, e ele vai começar a acender o alerta, né, de que era possivelmente uma epidemia de cólera. No final, eles descobriram que é colerina, o que eles chamaram de uma prima da cólera. Mas e aí onde os dois outros médicos vão lá no Itapaí e fazem aquelas mesmas recomendações, né, de limpar e de organizar melhor o ambiente para dar maior salubridade, né, mais condições de vida salubres àquela população de trabalhadores. É interessante, e aí eu me deparei com alguns textos eu não estou lembrando o primeiro nome da autora, eu estou procurando aqui para ver se acho que é da Witter, que ela vai falar sobre a condição de sofredor, Kellen Acosta Witter, um texto de 2007. E é um estudo que analisa as formas como as enfermidades eram vividas no século XIX por sofredores, governantes e cuidadores. E aí ela vai falando dessa categoria de sofredor, né, cuja conceituação, né, esse conceito de sofredor, ele não era apenas do doente, mas do grupo de relações, familiares, amigos, vizinhos, patrões agregados, todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, eles se viam ligados, né, pela incerteza da enfermidade. E aí, assim, foi interessante, porque nesse momento, lendo a documentação, e eu fui percebendo justamente isso, a figura do sofredor, que dava que informava sobre a coletividade daquilo, de perceber um doente como F, de 38 anos, e de como aquilo alertava nos familiares, alertava nos vizinhos um perigo, né, para a vida deles também, e como era viver, né, aquele sofrimento junto com o doente. E é muito interessante, porque aí a gente vai encontrando uma dimensão muito social, né, da condição do doente, né, e como isso era partilhado pela sua família, né, e por quem estava próximo. Passa, por favor, eu estou já pertinho do final. Pronto. Aí, não, o anterior, por favor. Aí é uma descrição, e aí é do próprio doente, do Martins Filho. Martins Filho nasceu no Crato, né? E ele trabalha ele é adolescente, jovem, ele arranja um trabalho na Estrada de Ferro de Baturité nos anos finais dela. Martins Filho foi o primeiro reitor da UFC, depois, né? Se torna o primeiro reitor da UFC. Mas enquanto no Crato, enquanto jovem, adolescente, ele arranja trabalho na Estrada de Ferro de Baturité, um trabalho junto com os outros trabalhadores cossacos, né? E ele fala muito desse ambiente de trabalho, ele fala muito das condições de trabalho. Tem uma descrição dele muito interessante, que não entra aqui no artigo, mas acabou entrando na tese, de como eles trabalhavam para tirar grandes pedras, né, do caminho, da estrada, para se dar a construção da estrada. E ele disse que ele ficava, como ele era meninote, mais fraco, né, um adolescente,
ele ficava do lado fazendo uma cantoriazinha em que, em determinados momentos da música, ele fazia um hip-hip que eles entendiam que era hora de imprimir mais força, né, e conseguir ali tirar grandes rochas do meio, né, e conseguir proceder à construção da estrada de ferro de Baturité. Então, uma estrada assim muito artesanal, digamos assim, de um trabalho de braçal, não é artesanal, é braçal, né, porque é um trabalho extremamente pesado e extenuante. E ele adoece junto com vários outros trabalhadores da estrada de ferro em 1919, né? Esse relato do livro dele, Memórias da Pequena Idade, da Menor Idade, que ele publica em 1991, mas relatando a vida dele na construção da estrada de ferro de Baturité. Eu vou ler rapidamente, só porque sempre me interessou assim perceber essa dimensão social coletiva, né, de um doente, que não é só do doente, é de quem está próximo. Tudo estava marchando bem, quando tive abruptamente de me licenciar do meu trabalho por ter sido acometido de um processo violento da gripe, que assolava todo o Ceará naquele terrível fim do ano de 1918. Era a gripe espanhola. As pessoas esclarecidas diziam que se tratava de uma doença denominada influenza espanhola, mas a população a apelidara de bailarina. A epidemia se alastrava com uma velocidade, dizimando os ricos e principalmente os pobres, inteiramente desamparados e desassistidos pelos poderes públicos. No barracão, o método adotado a título de medida preventiva era o uso de uma dose bem caprichada de cachaça com limão. Nunca suportei essa bebida e talvez por isso a bailarina me atingiu com uma violência enorme, causando sérias apreensões à minha família. Soube que em certo momento a febre elevou-se a um limite extremamente alto e eu, bastante excitado, apresentei sintomas de loucura, ameaçando agredir as pessoas que me cercavam, principalmente uma das minhas irmãs, que ficou apavorada. Assistido pelo Dr. Eduardo Studart, médico da Estrada de Ferro, só consegui me acalmar a partir do instante em que deitei pelas narinas abundante quantidade de sangue. Quando ultrapassei a crise aguda, fui aos poucos recuperando a saúde, graças aos cuidados redobrados de minha mãe. É interessante, né? Porque é um relato de uma epidemia já quase 50 anos depois, 20 anos, 40 anos, desculpa, 50 não, 40 anos, depois da epidemia de colerina, né, da colerina e de toda aquela experiência lá dos abarracamentos do Itapaí. Aqui eles já estavam, depois de Missão Velha, já muito próximo de Juazeiro, né, nessa finalização da construção da estrada de ferro de Baturité, que é terminada em 26. E, o jeito de tratar a doença para essa população mais pobre, ele continua o mesmo. São goles de aguardente, né, que eram administrados de manhã, que tanto estavam nas prescrições dos médicos que visitavam os abarracamentos, como também era o que eles. Essa foi a primeira coisa que tentou, foi os goles de aguardente. Não é que não tinha outros tratamentos. No artigo eu falo sobre o uso do quinino, né, em vários momentos para tratar, né, várias do que eles chamam das moléstias, que eram reinantes nos abarracamentos. Mas o tratamento com quinino, ele assustava demais os trabalhadores, assim. Chega um momento que eles começam a tentar obrigar os trabalhadores da estrada a apresentar o cartão, né, de que tinham tomado quinino, de que tinham tomado sua dose preventiva de quinino para poder trabalhar. E isso acabava assim sendo quase pior do que a doença na descrição, né, desses homens, do que quase pior do que a doença, porque o quinino tinha um gosto terrível e ele, segundo alguns engenheiros que também começaram a se negar a fazer uso do quinino, trazia vários incômodos para
para o corpo todo, né? Para quem tomava o quinino com certa regularidade, inclusive que ele era anafrodisíaco. Então, assim, há uma, um receio geral em relação ao uso do quinino, mas o governo do Ceará trouxe muito quinino também para o Ceará e administrou para os doentes da estrada de ferro. E uma coisa que é bem interessante, paradoxal, é que assim, na estrada de ferro, os doentes tinham algum tipo de tratamento, porque pior que fosse, né? E fora da estrada de ferro, esse tratamento não era tão fácil. Então, eles ficavam num cotidiano, digamos assim, muito angustiante, no sentido de que é, o primeiro anseio era fugir, né, dos abarracamentos da estrada de ferro de Baturité por conta da epidemia, mas estando doente, tinha algum tipo de cuidado, estando como trabalhador da estrada de ferro de Baturité, porque tinha acesso às enfermarias, aos lazaretos que eram construídos, né, ao longo da construção das frentes de trabalho e que eles não teriam se não fossem trabalhadores da estrada de ferro de Baturité. Mas o fato é que, começando a chover, eles vão fugir o máximo possível. Tem o último slide, que aí eu queria agora só falar rapidamente nele, mas que é muito interessante, porque é uma tabela, eu fiz essa tabela com os dados que eu encontrei no relatório do Ministério de Viação e Obras Públicas, que antigamente era uma COP, né? Aqui a gente já está em 1911. Então, esse relatório foi feito com os engenheiros falando sobre a dificuldade em manter a regularidade dos trabalhos da Estrada de Ferro de Baturité, porque se chove, eles saem, mas nesse caso aqui mais específico, eles estavam se referindo à questão dos doentes, né? Então, não era possível manter um número regular, ele variava muito. Então, eles vão colocar. Aí o número que mais impressiona é o março, né? Que em março eles vão ter 380 trabalhadores, quase ninguém, né? Eles estão fugindo da estrada de ferro, a maioria deles, e aí a média de trabalho cai a 3 trabalhos, 3 dias de trabalho, quase 4 dias de trabalho, 3,7 ali. Eles vão ter somente em setembro um número maior de dias de trabalho, né? Dessa média que é feita aqui, de 19,2. Então, assim, eles consideravam 30 dias de trabalho, porque eram trabalhos que era por temporada, então não tinha essa história de, você trabalha de segunda a sábado, né? Geralmente, no domingo, eles tentavam manter o trabalho, mas aqui eles não conseguem, né? Então, no mês que eles conseguem um maior número de dias trabalhados, eles não chegam a 20 dias, né? Digamos, pela média dos trabalhadores. É óbvio que tem trabalho todo dia, mas considerando essa média de trabalhadores, você não tem o trabalhador os 30 dias, você tem um trabalhador no máximo trabalhando 19 dias no mês. E isso para os engenheiros era um problema gigantesco, né? Porque eles queriam adiantar a obra, né? Na maioria das vezes eles tinham mais, na maioria das vezes quase sempre, eles tinham mais acesso à alimentação, tem mais acesso, inclusive aos tratamentos, né? Mas eles vão falar o tempo todo nos relatórios dele, tanto para o presidente da província, como para fora, né, para o Ministério da Aviação e Obras Públicas, da dificuldade de manter as pessoas trabalhando, porque elas em geral, estão enfrentando várias epidemias. Então, assim, a estrada de ferro de Baturité, do começo ao fim, eu fui achando referências a esse sofrimento com a fome e com as doenças, né? Esse combo, né? Uma coisa vem junto da outra. Uma população desnutrida é uma população muito mais susceptível de adoecer. E aí, esse trabalho, esse artigo acabou é, é,
era para mostrar basicamente essa relação, né? A ferrovia do diabo, que eu acho que o Furtwängler achou na Madeira Mamoré, e lá, claro, foi um sofrimento bem maior. Pelo menos você encontra muito mais representações, né? Assim, de um mal enorme para os trabalhadores. Você encontra também um número de mortes muito maior do que na Estrada de Ferro de Baturité, né? Mas, guardadas as devidas proporções, a ferrovia daqui também tem um tom de ferrovia do diabo, né? Nessa construção e nesse sofrimento que ela impõe à população camponesa do Ceará, sobretudo uma população camponesa que tem sua vida muito desagregada, né? Nesse sentido. Faça só o último slide, por favor. É o final do texto, eu coloquei assim, acampamentos, né, da Estrada de Ferro de Baturité foram espaços onde os operários experimentaram um trabalho extenuante, em horário rígido, uma relação diferente com a autoridade, diferentes doenças, epidemias, fome, nudez, moradia mais precária, entre tantos outros aspectos, cuja descrição em muito se assemelha ao inferno de Dante. Mas os trabalhadores da Estrada de Ferro de Baturité não estavam resignados a essa situação. Tairone Cândido, Frederico Neves analisaram a cultura política de resistência desses homens e mulheres que travaram vários embates, apedrejaram diversos trens, saquearam outros e promoveram inúmeras ações de massa que demonstravam um posicionamento político oposto ao da conformação. Eu tentei escrever um pouco a história desses homens e mulheres e crianças, tem descrição de homens trabalhando na construção, mulheres fazendo comida, crianças carregando água. Então, homens, mulheres e crianças sendo aproveitados nos abarracamentos da Estrada de Ferro de Baturité, nas frentes de trabalho do Ceará, que transformaram, né, a vida de muitos deles, pelo menos enquanto ali estavam, no inferno. É isso. Obrigada.